você não está condenado a ser quem sempre foi. O seu passado, ele é conhecido, mas ele é imutável. O que aconteceu, aconteceu. O seu futuro, ele é desconhecido, porém imutável. Porque o seu futuro não está escrito ainda. Você pode estar começando a escrevê-lo hoje. O que é sucesso para você? Porque varia. Tem gente que quer poder, tem gente que quer dinheiro, né? Tem gente que quer fama. Cada um quer uma coisa. Então, sucesso é conseguir o que você quer. O que é diferente de felicidade. Felicidade é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. É só aceitar o que você tem. Isso não lhe impede de desejar outras coisas na vida. Eu quero começar com uma metáfora que me acompanha há mais de 30 anos, que é você imaginar um indivíduo caminhando num cabo de aço de um prédio para outro. Então tem o cabo de aço, tem os dois prédios, e essa pessoa caminha de um prédio para outro. Vê se você concorda. 3 coisas são necessárias. Primeiro, essa pessoa tem que estar afim, tem que querer. Se ela não quiser, ela não faz. Mas querer não é suficiente. Tem muita gente querendo ser bem-sucedido. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro. E não é assim que acontece. Então, querer é importante. É necessário, mas não é suficiente. Segundo, a pessoa tem que saber. Se ela não souber, ela vai cair. E terceiro, mesmo que ela saiba, mesmo que ela queira, se não houver cabo de aço, não é possível. Se você vive numa sociedade onde o empreendedorismo não é estimulado, onde você não tem liberdade de ação, onde você vive numa situação de tirania, você pode querer, você pode saber, você não vai ter oportunidade. O querer é a motivação. Você está motivado a melhorar a sua vida. Então, você está motivado. O seu filho pode estar motivado para jogar futebol, mas não está motivado para estudar. Futebol é no sábado. Durante a semana, alguém tem que acordá-lo, senão ele perde a aula. No sábado, ninguém precisa chamá-lo. Ele levanta cedo, que é dia de jogar futebol. Quando nós fazemos algo que nós gostamos, a motivação é espontânea. A gente está motivado, a gente tem um motivo para a ação. Motivação. O saber é a estratégia. Eu posso querer ganhar dinheiro, mas eu não fui orientado como fazê-lo, eu não aprendi em casa, eu não aprendi na escola, eu estou à deriva. Se você não tivesse aprendido a ler em casa, se você não tivesse aprendido a ler na escola, você seria analfabeto. Ora, tem muita gente que em casa não se falava de dinheiro, por exemplo. Na escola não se falava de dinheiro. Se você não aprendeu em casa, se você não aprendeu na escola, você está à deriva. Muitas vezes você tem que aprender por osmose, você tem que aprender perdendo e ganhar a própria experiência. E terceiro é o cabo de aço, que na vida é a oportunidade. A oportunidade é muito interessante. Ou ela se apresenta para você, ou você corre atrás dela. Quando ela se apresenta para você, ela se apresenta na forma de problema. Ela nunca chega e diz para você, eu sou oportunidade. Ela se apresenta na forma de problema, você resolve o problema, e por trás do problema surge uma oportunidade. Por exemplo, a situação financeira, econômica brasileira não é das melhores. Então, é um problema. Ora, se desse problema aconteceu de você perder o emprego, como tem 11 milhões de brasileiros que perderam o emprego, aconteceu de você perder o emprego, isso pode ser um jeito de você alavancar. Porque você começa a fazer uma coisa diferente, já que você está desempregado, e de repente a coisa dá certo. Não é verdade? Então, de repente, aquilo que parecia ser um problema surge como uma oportunidade. Ou você corre atrás, vai buscar o que você quer, certo? Sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido. Que é diferente de ter sucesso. Não é a mesma coisa. Você pode ter um jogador de futebol que tem muito sucesso jogando futebol, mas você vai ver a vida pessoal dele é toda comprometida, toda confusa. Então essa pessoa tem sucesso jogando futebol,
mas não é uma pessoa bem-sucedida na vida. Para ser bem-sucedido na vida, você tem que trabalhar em várias áreas. Na área pessoal, na área profissional, na área financeira. Não é uma coisa só. Na área familiar, na área social, na área de amizades. Então, existe todo um processo. É completo. Essa é a diferença. Ter sucesso é uma coisa específica. Eu sou um corredor de carro e eu ganho na corrida de carro. Eu tenho sucesso nessa área. E ser bem-sucedido é uma pessoa que consegue equilibrar as coisas na vida. Bom, mas aí você deve estar pensando, eu tenho que nascer em berço de ouro? Não, pelo contrário. As pessoas bem-sucedidas na vida, em geral, tiveram uma infância difícil. 85% das pessoas que se consideram bem-sucedidas no Brasil vieram de família humilde. Ou seja, trabalharam com alguém, foram empregados, passaram por tudo isso. Então, nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Isso significa começar de novo. Não interessa onde você nasceu, não interessa a criação que você teve na infância, não interessa o que você fez ou deixou de fazer até o dia de hoje. Você pode amanhã abrir um livro novo e começar a primeira página. Isso chama transcender. Mas para fazer isso, nós temos que ter algumas modificações, porque nós carregamos, você, eu, todo mundo, uma série de crenças. E o nosso modus operandi, o nosso operacional, é baseado nas nossas crenças. E essas crenças, muitas vezes, são desfavoráveis. Elas não estão nos trazendo os resultados desejáveis. Uma crença torna-se obsoleta quando ela não está nos proporcionando aquilo que nós queremos. Então, quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe dizia, não atravessa a rua sozinha. Hoje eu vou fazer 71. Se eu tivesse com essa crença até hoje, seria um problema. O que é evoluir? Eu ir eliminando as crenças obsoletas que não estão me trazendo mais os resultados desejáveis, como essa de atravessar a rua sozinho. Nós não precisamos reinventar a roda. O segredo aqui é fazê-la girar mais depressa, porque alguém já veio antes, estudou tudo isso. Eu vou citar alguns. Vamos pegar, por exemplo, Napoleon Hill. Você deve ter lido algum livro dele. Napoleon Hill fez um estudo e pesquisou milionários, pessoas bem-sucedidas, não só na parte de dinheiro, mas na parte de família, na parte de saúde, etc. E ele conseguiu identificar quais são os denominadores comuns que essas pessoas ditas bem-sucedidas têm. E eu estou aqui para transmitir isso para você, para colocar isso na sua estrutura psicológica. Então nós temos que começar. De onde nós vamos começar? Da base. Como é que você constrói uma casa? Você não começa pelas paredes, nem você começa pelo teto. Você começa pelo alicerce. Então o alicerce é a nossa autoestima, é a nossa autoimagem, é o modo como nós nos sentimos com relação a nós mesmos e é o modo como nós nos vemos. Nosso desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca vai ser maior do que a nossa autoestima. E eu tenho uma boa notícia para você. A nossa autoestima, ela não é feita de cimento, ela não é feita de pedra, ela é feita de linguagem. Nós somos animais linguísticos. Ela foi criada linguisticamente e ela pode ser recriada linguisticamente. Então, a primeira coisa que nós temos que determinar é de onde nós estamos saindo. Você imagina que você me ligue e fala assim, como é que eu chego aí onde você está? Qual a pergunta que eu vou lhe fazer? Onde você está? Se você estiver ao norte daqui, eu vou dizer para você vir sul. Se você estiver ao sul daqui, eu vou dizer para você ir norte. Sem saber onde você está, eu não consigo te orientar como é que chega aqui. Ora, você quer ir para sucesso. Eu quero saber de onde você está saindo. Se você não tiver noção clara, precisa, de onde você está saindo, fica praticamente impossível você atingir o sucesso que você está buscando. Então a primeira coisa que nós temos que saber é o seu grau de autoestima. Um cavalo que chega em primeiro lugar comparado com um cavalo que chega em segundo, a diferença é de nariz. Mas o primeiro vai ser lembrado para sempre e vai ganhar muito mais porque ganhou o prêmio.
E o segundo, que é uma diferença de nariz, ninguém vai lembrar quem chegou em segundo. Se eu perguntar para você quem foi o primeiro pessoa a pisar na Lua, você vai dizer Armstrong. Se eu te perguntar quem foi o segundo, você não sabe, ou não lembra. A grande maioria não lembra. Então, o sucesso é medido em milímetros e em frações de segundo. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultados. Se você comparar um indivíduo pobre, fracassado, com um indivíduo milionário, bem-sucedido, eles levantam mais ou menos na mesma hora, eles vão dormir mais ou menos na mesma hora. Então você vê que não tem muita diferença entre um e outro. Mas o que o outro está fazendo, pequenos detalhes feitos constantemente em pontos estratégicos, faz todo o diferencial.